Em Minas, são 15.248.681 eleitores, o que corresponde a 10,67% do eleitorado do Brasil. Em relação às eleições 2012, o eleitorado de Minas aumentou em quase 250 mil eleitores, permanecendo como o segundo eleitorado do país. Uberlândia acompanha os dados nacionais. Nós temos consolidado, segundo os dados do TSE, 462.813 eleitores aptos a votar. E deste total, nós temos 243.240 mulheres, representando 52,5% do eleitorado. Em relação às mulheres, o número continua surpreendendo. O eleitorado mineiro continua constituído por maioria de mulheres, tendo atingido para as eleições 2014 o quantitativo de 7.860.103, o que corresponde a 51,54% do público feminino. E os homens, 7.374.048. O que significa 48,35% do público masculino. A diferença das mulheres em relação à quantidade de homens chega a quase 500 mil eleitoras a mais. Podemos dizer que existe um processo importante em curso no Brasil que diz respeito aos efeitos dos programas sociais, que tem levado um número cada vez maior de mulheres a serem responsáveis financeiras pelo seu lar. De uma forma geral, esse fenômeno ele precisa ser acompanhado por outro fenômeno que talvez seja até mais importante do que esse, que é o número de candidatas às eleições, elas terem sucesso eleitoral e ocuparem na mesma proporção cargos de representação nos parlamentos e no executivo. Entre os dados estatísticos, chama a atenção a diminuição do número de jovens que votam em Minas entre 16 e 17 anos. Enquanto em 2012, o eleitorado jovem com voto facultativo chegava a 290 mil eleitores, este ano o número passou para 139.643 eleitores, menos da metade do número de 2012. Segundo este cientista político, a explicação para essa queda existe. É importante perceber que existe, de maneira geral, e aí independentemente da idade, um processo de refluxo, de resistência aos processos eleitorais, um certo descrédito em relação às instituições políticas, descrédito em relação ao parlamento, em relação à democracia, em relação aos partidos políticos. Buscando algumas informações para identificar as causas dessa diminuição, nós podemos verificar que, segundo o IBGE, o eleitorado mineiro estaria envelhecendo. Mas o TSE apresenta um outro fator que possa justificar essa redução, que é, na verdade, a mudança das regras em relação ao fechamento do cadastro eleitoral. Os eleitores que não informaram sexo somam 14.530. Os 10 municípios com os maiores eleitorados em Minas são Belo Horizonte, com 1.911.142 eleitores, Uberlândia, com 462.813, Contagem, com 443.587, Juiz de Fora, com 392.619, Betim, com 267.389 eleitores, Pontes Claros, com 255.073, Uberaba, com 219.111 eleitores, Governador Valadares, com 201.709 eleitores, Ribeirão das Neves, 185.447, Ipatinga, 188.353 eleitores. O município com menor eleitorado é Serra da Saudade, oeste de Minas, com 1.105 eleitores. Em Minas, 491.045 eleitores vão participar de eleições biométricas nos 26 municípios que já efetuaram o recadastramento biométrico. Em 2012, 302.263 eleitores votaram pelo sistema, o que corresponde a 2,1% do eleitorado da época.